Aleluia, glória a Deus. Nunca foi sobre você, nunca foi sobre mim, nunca foi sobre nós, é sobre Ele. Meu irmão, quando você entra aqui, não sei se você sente um clima diferente, mas sabe o que é isso? É que onde se reúne os santos, a atmosfera muda. E a presença dele é real aqui, você pode tocar nela, é palpável. Eu sinto ela desde o ensaio. Estávamos aqui ensaiando louvor, eu já senti a presença de Deus, a vontade de chorar entre uma canção e outra. É porque Ele geme com gemidos inexprimíveis por nós. Esse Espírito está aqui, andando em nosso meio. Eu quero que você cante mais uma vez, sabe por quê? Porque enquanto você canta, o Senhor vai tirar todo o medo que está travando a sua vida nessa noite. O Senhor vai jogar por terra todo o medo que está paralisando o teu ministério. Todo medo que está paralisando a tua vida, a tua caminhada, a tua vida com Deus, hoje vai cair por terra. Ninguém mais vai levar adoração por você. Ninguém mais vai orar por você. Ninguém vai cantar por você. É você quem vai movimentar as águas da adoração. É você quem vai movimentar os céus com a tua adoração, com a tua sinceridade. É você quem vai tocar no manto e vai ouvir Ele dizer que saiu virtude. É você que vai acessar o sobrenatural. Cante mais uma vez. Pelo assento e aplaudindo e glorificando ao Senhor por mais uma noite maravilhosa. Em nome de Jesus, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis capítulo 3. Você que tem a sua Bíblia material, você que tem a sua Bíblia virtual, ligue ela comigo. No livro de Gênesis capítulo 3, vamos ler do 1 ao versículo 20. Aleluia. Obrigado, Deus, por essa rica presença em nós aqui. Capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte. Eu vou ler minha versão, é um pouco diferente, mas você pode acompanhar pelo telão, não foge muito não, tá? A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então isto foi mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: não podemos comer dos frutos das árvores, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio, no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda a certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão
E vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando tudo soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé. O que nós estávamos fazendo aqui agora há pouco? Ouvindo o som da manifestação de Yahvé. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim. E procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Yahvé, Deus, determinou à serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu pé, sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. E estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia dará à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para a mulher, para o homem, e ordenou: por que escutaste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da sua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerá o teu pão, até que voltes ao solo. Pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Último versículo. Assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, desde os meus 18 anos de idade eu comecei a ler a Bíblia, e eu sou apaixonado por esse livro. Até hoje eu não consegui sair do Gênesis, porque esse Gênesis aqui, se você pegar os 3 primeiros capítulos, tem códigos espirituais poderosos para a nossa vida. E hoje nós vamos aprender um pouco deles, para destravar muitas coisas na nossa vida, amém? O primeiro ato de Deus com o homem, você já percebeu? O primeiro ato de Deus na vida do homem não foi derramar sobre ele dons ou talentos. O primeiro ato de Deus na vida do homem foi a realização do casamento, que sucedeu à família. Essa é a igreja da família, e hoje nós vamos falar sobre a família. O primeiro ato de Deus foi a união do homem com a mulher. Em seguida, ele deu todas as designações. Você pode ler o texto, é uma ordem sucessiva. Acabou quando ele concluiu ali o ato, ele falou: agora você vai fazer assim, 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 e você, mulher, vai fazer assim, assim, assim. O primeiro ato de Deus, a primeira manifestação dele foi o casamento. Deus fez, Deus uniu, e ele mesmo celebrou o casamento. A família faz parte do plano de Deus, e eu ouso dizer que um dos maiores planos de Deus é a família. É por isso que a família é tão atacada, porque tudo que é plano de Deus, Satanás vai trabalhar e tentar incansavelmente destruir. É por isso que você olha hoje
e você olha a história, os tempos antigos, tudo vai contra a família. Porque Satanás sabe o seguinte, ele não precisa destruir uma sociedade. Ele sabe que se ele atacar a família, a sociedade se destrói. Então ele não investe tempo na sociedade. A gente se engana, né? Quando a gente olha para a sociedade e vê ela tão má, tão perversa, Satanás não está pelejando contra ela. Ele ataca a família, que é a base que fundamenta a sociedade. Porque uma vez destruindo o plano perfeito de Deus, ou tentando destruir, porque ele peleja, ele consegue desmoralizar a sociedade a ponto de Deus ser esquecido na sociedade. Mas o primeiro ponto é a família. Primeiro ponto é o casamento. O primeiro ponto é o casamento. A primeira observação que eu faço dessa palavra é o seguinte: Satanás falou, a serpente falou para Eva o seguinte, se comeres, certamente morrerás. Sabe qual é o maior problema da humanidade hoje, do ser humano? É que a sensação de impunidade traz conforto para o nosso pecado. Satanás, ele não mentiu ali, apesar de ser o pai da mentira. Se comeres, certamente morrerás. A promessa de Deus para o homem era a eternidade desde aquele momento. Mas se me desobedecer, você vai morrer. Adão morreu imediatamente? Consequências não são imediatas, mas são inevitáveis. Consequências da nossa desobediência não são imediatas, mas são inevitáveis. Adão sobreviveu incríveis 900 e tantos anos, mas cada dia o homem vive menos. Você acorda, você cresce, você evolui, amadurece, e aí começa as suas células, todo dia morrem, até que a sua pele já não começa mais a se renovar como antes, começa a aparecer as rugas, já começa o teu corpo a não ter o mesmo desempenho de antes. Por quê? Não existe evolução humana, na verdade existe a involução humana. A gente cresce com uma única certeza: a morte. E o Senhor falou, se comeres, o problema não era em si o fruto da ciência, o problema era o princípio da obediência. Porque ele deu uma ordem, todavia foi desobedecida. Dali nasce uma consequência, a morte, que não foi imediata, mas é inevitável. Não conheço ninguém aqui que viveu essa história de lá para cá. Todos já morreram. Amém? Primeira observação que eu faço: consequências na estrutura familiar. O que nós podemos aprender com Adão e Eva, já que esse foi de fato o primeiro casamento celebrado por Deus? O que nós podemos tirar de lições positivas e negativas como homem e como mulher? Porque nós herdamos traços, homens, nós herdamos traços de Adão. Mulheres, vocês herdaram traços de Eva. Nós herdamos características do primeiro casal da terra, que se estende e vai vir, até que o plano da consumação de todas as coisas se cumpra, até que o Messias aguardado retorne, até que o teu corpo carnal seja glorificado, até que esse dia que nós ansiamos, eu anseio, quem anseia por esse dia? Até que esse dia que nós ansiamos, estamos aqui todos os dias cantando em nossas músicas e pregando em cima disso. Hoje pela manhã foi uma palavra escatológica, foi poderosa, e eu digo para vocês, está perto, até que esse dia aconteça, nós vamos estar aqui com características que herdamos do primeiro casal. Características de Adão e Eva. Você já reparou que na Bíblia a responsabilidade do erro recaiu sobre Adão e não sobre Eva? Você já viu que a Bíblia ela vai dizer em versículos seguintes o seguinte: por causa do pecado de Adão, ou por causa do erro do homem, o primeiro Adão errou, através do primeiro Adão entrou o pecado, através do segundo Adão, e aqui eu faço uma correção, do último Adão, porque depois dele não virá outro, através do último Adão veio a salvação e o arrependimento do pecado. Por que não fala, por causa de Eva veio o pecado, ou por causa de Adão e Eva entrou o pecado, mas a responsabilidade caiu sobre Adão. Adão, quem recebeu a autoridade de Deus. Se você observar o texto, vai dizer o seguinte, Gênesis capítulo 2, versículo 16, e o Senhor
deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do frutos de qualquer espécie da árvore que está sobre o jardim, contudo não comerás da árvore do meio, porque se comeres certamente morrerá. Depois disso ele fala: então declarou Yahvé, não é bom que o ser humano viva só, façamos alguém semelhante a ele. E depois disso, não foi imediato, ele criou outros animais, os animais selvagens. No versículo 21 ele fala: então o Senhor fez Adão adormecer, e dali tirou a sua costela, e da costela fez uma mulher semelhante a ele. Mas a autoridade foi dada para Adão antes que Eva existisse. A ordem de comer o fruto foi dada para o homem antes que a mulher existisse. A autoridade foi: eu estou fazendo uma terra e vou colocar sobre ela algumas responsabilidades, mas Adão, eu estou depositando sobre você, homem, a autoridade sobre os animais domésticos, a autoridade sobre os animais selvagens, a autoridade sobre as plantas, a autoridade sobre os mares. Em outras palavras, eu estou te dando o domínio de toda a terra. Toda a terra vai se sujeitar a você, a Adão, homem. A autoridade, a figura do homem, toda a terra. Tanto é que Deus fez, pode olhar na Bíblia, está escrito dessa forma: Deus manipulou os animais da terra e depois deu ordem para que eles fossem até Adão, para que Adão os nomeasse. E o nome que Adão escolheu está até hoje: leão. Foi Adão que escolheu, porque a autoridade foi dada para Adão. Depois Deus fez Eva, uma semelhante, vamos chegar nela. Amém? Adão cometeu 3 erros cruciais que estão enraizados em nosso DNA de desobediência. Homens, aqui eu falo a homens, amém? Estou falando a homens. 3 erros cruciais. O primeiro erro foi o silêncio. Versículo 6 vai dizer o seguinte: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos seus olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Sagacidade é a mesma expressão dada para a figura do anticristo no Novo Testamento. Conhecimento da ciência. Dela, ela viu que poderia obter sagacidade, a mesma característica que foi dada ao anticristo. Tomou do seu fruto, comeu, e o que diz o texto? Deu ao seu marido, vírgula, que estava em sua companhia, vírgula, e ele igualmente comeu. Às vezes a gente tem a impressão de que Eva estava sozinha com a serpente. Estava em um canto do jardim, conversando com a amiga dela, falando do que estava acontecendo com os outros animais, a roupa da leoa. E o Adão estava lá do outro lado, trabalhando no campo, lavrando as plantações. Não, Adão estava com Eva na presença da serpente. Agora fala para mim, Adão, com todo o seu conhecimento, porque ele foi feito de glória, ele foi o primeiro homem que a Bíblia vai dizer que ele foi feito à imagem e semelhança do Criador. Antes da queda, era um ser pleno, glorioso, a ponto do próprio Deus se manifestar presentemente todos os dias para conversar com ele. Quem já viu Deus face a face aqui aparecendo na sua casa 6 horas da tarde para tomar um cafezinho com queijinho? Fisicamente, fala para mim. A gente tem lá a presença dele todo dia, mas ele fisicamente, senta aqui na mesa aqui, Yeshua Hamashia, toma um café comigo, vamos conversar. O que você achou do nome que eu dei para o rinoceronte? Não, ele estava ao lado de Eva, e ele se calou. Vai dizer para mim que Adão não sabia quem estava na serpente? Vai dizer para mim que Adão não tinha conhecimento do que estava sobre a serpente, que é algo simbólico, alegórico, que nós sabemos que foi possuída pelo próprio Satanás? Mas a oportunidade foi, Satanás chegou a Eva, coma, de igual modo ao seu marido que estava do seu lado, se calou. Primeiro erro de Adão, deveria manifestar ali o quê? Cortar o mal pela raiz, mas ele se calou, foi omisso, ele aceitou e dele comeu. Lembre-se, Deus criou a linguagem, a comunicação, para gerar relacionamento. Você não fala se você não souber. Hoje em dia tem Libras, né? A pessoa que ela não tem a capacidade de falar, é muda, tem Libras. Mas isso é uma linguagem.
Deus criou a linguagem para haver relacionamento, e Adão com silêncio destruiu o relacionamento. Deus faz a língua para a gente se comunicar, e Adão com silêncio destruiu o seu casamento quase. Quantos homens nós não conhecemos hoje que no silêncio destrói relacionamentos? Vamos chegar lá. Quantos homens não se calam quando deveriam se pronunciar? É um traço de Adão, é uma característica de Adão. Cláudio Duarte, que é famoso aí, que era mais na relação de casais, hoje em dia ele já está geral, né? Ele fala da caixinha do nada. Quem nunca ouviu, né, falar que o homem tem a caixinha do nada? Você acha que isso é à toa, irmão? Você acha que isso é à toa? Você acha que isso é positivo também? Pergunta para Adão a consequência desse caixinha do nada que ele ficou no Éden. Porque ele sentou. Quantas vezes vocês e esposas sentam para conversar com seu marido e parece que ele está em outro universo, menos onde ele está? Presente fisicamente e emocionalmente ausente. Quantas vezes você já tentou resolver um problema, um conflito emocional, uma desconfiança, um problema no teu relacionamento, da tua família, do teu emprego, ou quando você apenas quis desabafar algo com teu marido, e ele estava calado lá e nada falava, e quando falava só consentia, ok. Quantas vezes numa discussão acalorada, depois que ele falou tudo, ele pega, se cala e deu as costas para não fazer coisas piores? Eu falo isso de mim, minha esposa deve estar rindo ali. Quantas vezes nós homens, quando estamos nervosos, nos calamos porque pensamos, eu vou me calar porque se eu continuar falando eu vou fazer o que eu não devo fazer. E aí dá as costas, deixa a mulher furiosa e sai de casa. Aí depois de 30 minutos volta com a flor, vem cá meu amor, vamos conversar. E ela continua com a raiva. Quantas vezes nós nos calamos quando devemos nos pronunciar? Deus fez o homem com símbolo de autoridade, porque representa a hombridade. Não é à toa que nós homens temos fisicamente uma característica muito mais empoderada que a da mulher. Não é à toa que nós somos mais fortes fisicamente. Não é à toa que você olha para um homem, ele tem músculos mais agravados, mais acentuados que a mulher. Ele tem mais força. Claro, existem algumas exceções. Tem umas mulheres aí que são... Mas assim, em geral, o homem, ele tem uma característica de empoderamento maior que a da mulher. Por quê? Porque representa coragem, segurança. Mas quando nos calamos, no nosso consciente, nós estamos nos acovardando em situações que nós, homens, deveríamos nos pronunciar. Nos acovardamos quando nós deveríamos cortar o mal pela raiz. Adão, então, foi um homem calado, um homem passivo. E ele estava presente fisicamente, mas emocionalmente ausente. O pecado entrou na humanidade através do silêncio. Olha que forte. Através de um momento em que ele deveria falar: Eva, não. Eva, não é isso que Deus disse. Eva, não podemos. É a única coisa que o Senhor proibiu. Serpente, cala sua boca e sai daqui. Num silêncio o pecado entrou na humanidade, enraizou no DNA que você carrega. Homens, muitos dos nossos erros começam com um silêncio. Fora de casa, sabe aquele elogio? Fora de casa, num contexto fora de casa, sabe aquele elogio? Sabe aquele abraço prolongado? Sabe aquele convite para almoçar? Sabe aqueles momentos de alegrias involuntários? Sabe aquele toque no ombro tão inocente? Sabe aquele aperto de mão fora de contexto? Sabe aqueles presentinhos? Sabe aquele beijo querendo ou não querendo, que acontece inesperadamente, quando nós menos esperamos, acontece? E daí, o inferno é o limite. Sabe por quê? Que muitos casamentos são destruídos, porque enquanto o homem está sendo seduzido, tentado, em vez de cortar o mal pela raiz, nós nos calamos. Em vez de podarmos e estabelecermos limites, porque foi o erro de Adão, nós ficamos em silêncio, porque o silêncio é confortável. Aquele toque indesejado de uma colega do trabalho
Você foi muito bem hoje, parabéns. Aquela conversa alegre, inocente, ingênua, desproposital, que eu poderia ter cortado no início, mas por eu me calar, virou uma bola de neve e agora eu estou entrelaçado e eu não consigo sair. Porque o silêncio é um veneno na vida de um homem que representa autoridade. O silêncio, quando nos calamos, pode ser o tiro que sai pela culatra. Eu vou ser educada aqui, ela está sendo apenas generosa. Eu não vou me pronunciar não, porque vai ser falta de educação se eu cortar ela. Esses elogiozinhos baratos que eu escuto todo dia quando eu chego. Nossa, como você está cheiroso hoje. Nossa, você está bonita, essa calça caiu bem em você, hein? Obrigado, querida. Minha esposa falou a mesma coisa quando eu saí de casa. Obrigado, esse perfume foi a minha mulher que me deu de presente quando eu completei 12 anos de casado com ela. E isso me faz o homem mais feliz do mundo. Porque o silêncio é o começo do nosso fracasso como homens. Isso no contexto fora de casa. O silêncio fala alto, viu, irmãos? Porque para quem está do outro lado, ele pensa que... Já viu aquele ditado, né? Quem cala... Qual foi o erro de Adão? Consentir com Eva em algo que Deus determinou que fosse o contrário a ser feito. Primeiro você se cala, depois você aceita, aí você internaliza. Adão se calou, pegou do fruto e internalizou. Comeu, já era, ninguém te para mais, meu irmão. Quando você passa dessas 3 etapas do silêncio, você se cala, você aceita, você materializa. Depois, meu irmão, que isso acontece, já está consumado. As consequências são inevitáveis, não imediatas. Porque quanto mais confiança você dá para o que não é seu, qualquer mensagem de WhatsApp pode destruir o teu relacionamento. Quando você dá confiança para o que não é seu, qualquer perfume diferente que aparece na tua camiseta e a tua mulher que te conhece, sabe que não é teu, pode destruir o teu relacionamento. Qualquer ligação que você cochichou e saiu de perto porque ficou constrangido, pode destruir o teu relacionamento, porque você já materializou o erro dentro de você. Amém? Isso fora de casa, tá, irmão? Dentro de casa, não adianta dar as costas para sair quando você está numa discussão. Porque quando você corta o mal pela raiz, meu irmão, por mais acalorada que esteja a tua discussão com a tua companheira, resolva. Deus não fez o homem para ser covarde. Deus não fez o homem para se esconder atrás de uma casca grossa. Existem homens que fora de casa são os valentões, mas em casa, quando é para resolver o que tem que ser resolvido, se cala e dá as costas. Se cala e foge do problema, pensando que com o tempo, por ele não incomodar mais, ele sumiu. Mas não, a mulher guarda tudo, meu irmão. A mulher guarda tudo. Amém? Dentro de casa, com os filhos, quando deveríamos repreender e não repreendemos, quando deveríamos elogiar e não elogiamos. Vocês sabiam que os nossos filhos estão sedentos de uma palavra nossa? Principalmente o homem. Qual é o maior problema do século 21? A falta de paternidade. E o pior é a falta de paternidade de pais vivos. Pais que se calam quando deveriam exercer a sua responsabilidade com seus filhos. Isso é muito sério, igreja. Quando eu me calo na hora que eu devo corrigir, quando eu me calo na hora que eu devo elogiar, quando eu me calo quando eu devo parar para conversar e dar um mínimo de atenção para ele. Como pai, eu estou falhando através da minha covardia. Porque para nós homens, a melhor coisa às vezes é se calar e fingir demência. E fugir do problema. Amém, meu irmão? Então, é a omissão. Será que é por isso que quando as coisas ficam confusas ou apavorantes, as entranhas dos homens se contraem e eles se afastam? Estaria aí a causa básica das fugas de responsabilidades e das dificuldades de comunicação nos relacionamentos com esposa e filho?
Segundo o erro de Adão, Adão se escondeu quando errou e jogou a culpa em Eva. A ordem foi dada para quem? Adão. Quando ele pecou, que o Senhor apareceu no jardim, o que ele disse? Foi a mulher que tu me destes. Quantos de nós, homens, não fazemos isso diariamente? Involuntariamente, às vezes inconscientemente. Nós jogamos para outros a responsabilidade que é nossa quando dá errado. Falta capacidade no homem moderno, pós-moderno, de reconhecer erros. Às vezes a única coisa que a nossa cônjuge quer ouvir é falar: eu errei, me desculpa. Acabou a conversa. Você jogou um balde de água fria no fogo que estava inflamando ela. Mas não. Eu só fiz isso porque você fez isso. Mas eu só reagi assim porque você falou isso. Você não lembra não? Ah, mas a culpa é sua, porque se você fizesse assim, assim, assado, eu não teria reagido assim. Falta hombridade na geração que nós vivemos para nós homens, e eu me incluo nisso, de assumirmos quem somos e para que fomos criados. Nessa geração é comum ver homens fugindo de responsabilidades, se escondendo das suas obrigações. Agora eu vou abrir um paralelo para vocês entenderem a responsabilidade que tem, a seriedade que tem quando nós fugimos das nossas responsabilidades. Sabe o que aconteceu com Adão? Quando ele jogou a responsabilidade dele, quando ele se omitiu, quando ele calou, quando ele deveria se posicionar e cortar o mal pela raiz, ele entregou para Satanás o domínio sobre a terra. Presta atenção, meu irmão, isso é muito sério. Eu vou ler aqui uma passagem. Quando Adão negou a sua responsabilidade, ele entregou. João capítulo 14, versículo 30 diz o seguinte, Jesus falando: eu não vou continuar a falar muito tempo convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando, ele não tem direito em nada pode sobre mim. 1 João capítulo 5, versículo 19, estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Efésios 6, 12, porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial de trevas. Sabe o que aconteceu? Adão entregou para Satanás do direito que foi outorgado a ele. É por isso que o sistema do mundo hoje é maligno. Que isso, Renan? Você está falando heresias? Vamos lá para a Bíblia. Jesus, quando foi batizado no Espírito Santo, ele foi para o deserto. Quem apareceu para tentar ele? Qual foi uma das tentações de Satanás para Jesus? Levou ele para o monte mais elevado, apresentou todos os reinos da terra e falou: se você me adorar, eu te dou o domínio sobre eles. Se você se prostrar diante de mim, eu te dou o domínio sobre eles. E Jesus falou: não, a Bíblia diz que adorará somente ao teu Deus. Em outras palavras, sabe o que o diabo estava falando? Adão me entregou no Éden, eu sou proprietário por direito dessa terra aqui. Essa terra aqui, ó, eu estou, não sou, estou como dono dela. Se você me adorar, Yeshua, eu te entrego tudo isso e acaba aqui agora nossos problemas. Você não vai nem precisar passar pela cruz do Calvário. Mas Jesus sabia do plano maior, negou. Sabe o que aconteceu com Jó? Conte para mim o que aconteceu antes da história de Jó. Estava havendo uma reunião celestial nos céus. Vocês leem Bíblia? Estava havendo uma reunião celestial nos céus. Deus estava reunindo com seus anjos. Satanás, depois de rodear da terra, se apresenta diante do Criador. Ele se apresenta e Deus pergunta: de onde que tu vens? Ele: eu vim de rodear a terra. É uma reunião onde só dominadores podem participar. Aí Deus fala: viste o meu servo Jó? Aí começa a história de Jó. Sabe o que acontece? Adão, quando se calou, quando ele fugiu da sua responsabilidade, ele permitiu que o inimigo tomasse poder temporariamente dessa autoridade da terra. Mas isso foi consumado? Não, porque Jesus veio e pagou um preço pelos seus, preço de sangue, para que só então pudéssemos ser alcançados e salvos, e a esperança é que Ele venha para pegar o que é seu por direito.
Entenda, Deus não perdeu, Ele só não quebra princípios. Ele deu uma ordem para Adão: a autoridade está sobre você, mas se você me desobedecer, morrerás. Homens, quando nós fugimos da nossa responsabilidade de pais, quando nós fugimos da nossa responsabilidade de esposo, quando nós fugimos das nossas responsabilidades de pater família, o domínio e a autoridade da casa, abrimos portas para que o inimigo entre e assuma o controle. É isso que eu estou querendo falar para você nessa noite. Homens, quando nós somos omissos e deixamos de cumprir as nossas obrigações como homens ao máximo, nós abrimos portas para que o nosso adversário entre e assuma o controle. É bíblico e espiritual, isso é muito sério. Quando eu fujo da minha responsabilidade de pai, eu abro portas para que outra pessoa possa entrar e assumir esse papel. Quando eu fujo da minha responsabilidade de esposo, eu abro portas para que outra pessoa entre e assuma esse papel. Quando ela, no início, foi dada a mim, homem. Amém? É um direito adquirido. Por isso a história fala, e eu já disse aqui, 1 Pedro 2,9. Vamos ver o que está escrito em 1 Pedro 2,9? Rapidamente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Enquanto isso, você não pode perder de dar a oportunidade de glorificar ao Senhor por isso. Vai dizer assim o texto: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Você vê que não fala terra de propriedade exclusiva. Jesus pagou sangue para que eu e você, povo, fôssemos de propriedade exclusiva dele. É por isso que ele morreu na cruz por você, para que os teus pecados fossem perdoados e você fosse selado novamente e fizesse parte dele, e fizesse parte nele, e voltasse à primeira essência. Você é propriedade exclusiva de Deus. Quando Jesus voltar, ele vai buscar o que é dele. Mas pai, se você não assumir a sua responsabilidade, esposo, se você não assumir a sua responsabilidade, você está abrindo portas, está abrindo possibilidades para que outros entram e assumam, ou para que o inimigo entre e assuma o controle que foi dado a você. Terceiro erro de Adão: decidiu ouvir a voz de outra pessoa ao invés de seguir a determinação de Deus. Versículo 17 do capítulo que eu estava lendo vai dizer o seguinte: então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi comer? Maldita é a terra por tua causa. Não é a mulher, tá, gente? O problema não. O problema é ouvir qualquer coisa que não seja Deus. Quando o homem não é direcionado por Deus, ele está fadado ao fracasso em algum momento da sua vida. Ainda mais na geração que a gente vive, quando não está direcionado por Deus, homens estamos fadados ao fracasso. Porque decidimos ouvir a tudo e a todos, decidimos ouvir o nosso colega de trabalho, decidimos de ouvir o jornal, decidimos de ouvir os filmes, decidimos ouvir a televisão, estamos deixando de ouvir a voz de Deus, que é o guia perfeito da nossa autoridade como homem, da nossa essência como homem, da nossa masculinidade. É normal para você hoje ver homens afeminados? É normal para você hoje ver homens que estão perdendo as suas características masculinas? Homens que estão se vestindo como mulheres, homens que se maqueiam, homens que são vaidosos. E olha que eu sou vaidoso, eu digo que você não pode se cuidar, não é isso. Mas você está perdendo uma característica que foi o Criador que te deu: masculinidade. Para que a tua mulher olhe para você e veja um macho do lado dela, que passe segurança, não um cara que vai dividir 2 horas no salão com ela. A mulher espera que o homem passe firmeza, coragem, não covardia.
é porque nós estamos fugindo da nossa responsabilidade, estamos permitindo que perdamos a nossa característica dada por Deus. Homem ao máximo é andar como homem, é se vestir como homem, é falar como homem, é sentar como homem, é se posicionar como homem ao máximo. Aí eu olho para a nossa geração hoje de adolescentes, eu até brinco, né? Com alguns eu falo, meu irmão, como é que você acha que você vai conquistar uma dama se você anda assim, igual a menina? Você acha que a mulher vai olhar para você como um homem ou como uma amiga para contar os segredos dela? É uma responsabilidade que foi dada a nós, e por causa disso, Deus fez a terra maldita. Está entendendo, meu irmão, o que eu estou querendo falar? As mulheres estão dando glória, mas vai chegar ao lado delas também, fica tranquilo. Porque teve uns aqui que já olhou para mim e fez assim, ó. Meus irmãos, tudo que eu estou falando para vocês, eu falo para mim. Amém? Eu falo para mim, falou comigo, bateu em mim demais. Jesus está voltando, não dá tempo para a gente ficar perdendo mais, aliciando o ego de ninguém não. Jesus está voltando e a gente tem que restaurar a nossa essência, as nossas características daquilo que foi criado no primeiro momento da criação. Homens e mulheres que carregam a presença de Deus, mas que também aparentam ser cheias de Deus. Porque não fala só, não precisa só eu como homem carregar a presença, eu tenho que mostrar que eu carrego. Não precisa só eu ser crente, eu tenho que deixar claro que eu sou crente. Não precisa eu sou servo, mas a pessoa tem que olhar para mim antes de eu abrir a boca e falar, esse é crente, meu irmão. Pelo jeito dele se vestir ali, esse é macho, é crente. Falta figura de homem, masculino, meu irmão. É por isso que a nossa geração está tão fraca aí. Você vê qualquer moda é passageira, meu irmão. Você vê qualquer modismo aparecendo aí, e os homens seguindo. Falta de identidade masculina, falta de hombridade, falta de paternidade, falta de um pai que esteja presente na vida de um filho e fala, rapaz, corrija essa postura. Rapaz, direita essa mão aí. Nossa, mas você é fresco, está exagerando. Falta você ter postura na tua casa, porque a televisão não pode doutrinar teu filho. A sociedade não pode doutrinar teu filho. A próxima geração é responsabilidade minha e sua, meu irmão. Se eu fugir dela, eu abro porta para que o inimigo entre e assuma o controle. Eu tenho que ser homem em casa para que o meu filho olhe e quando ele tiver idade suficiente, ser homem fora dela. Eu tenho que amar e respeitar a minha esposa para que o meu filho, quando case, honre e ame a esposa dele. Porque não são palavras, são exemplos que fazem a próxima geração seguir a nossa geração. Mas se eu me calo em casa e aceito qualquer coisinha, qualquer modinha entrando dentro da minha casa, porque é normal para a sociedade, porque é normal para a televisão, é normal no filme, é normal fora dos outros países, mas não é normal na tua casa. Porque você não pertence a isso, você não pertence a esse mundo. Nós somos de outro mundo, o reino dos céus. E as nossas regras são indiscutíveis. Nós perdemos quando decidimos ouvir tudo menos a Deus. A palavra de Deus suscitou a criação em meio ao caos, e o silêncio de Adão trouxe o caos de volta à criação. Isso é muito sério. Por que a serpente foi direto na mulher e não no homem? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então declarou Yahvé o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de uma semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Algumas versões vão dizer uma auxiliadora, uma adjuntora. Mas, se você for no original, às vezes quando a gente traduz algo que vem de uma língua antiga, a gente empobrece ela. Sabia que a maior artimanha de Satanás é a desinformação? Porque hoje tem essa onda de machismo e feminismo, né? Porque tem muitos homens idiotas, desculpa a palavra, mas essa é a expressão, que acham que o termo submissão é menosprezar, é humilhar, é pisar, é um objeto de uso, é uma propriedade exclusiva. É muito maior do que qualquer outra coisa que você já ouviu na terra. Porque Satanás usa a desinformação para enganar os homens a agir errado com as suas mulheres, e para enganar as suas mulheres para agirem errado com os homens. É por isso que as famílias estão sendo atacadas e muitos casamentos estão sendo destruídos. E a cada novo dia surge um novo modelo de família. A cada novo dia surge uma nova ideologia de família, um novo projeto. Porque você acha que as câmaras legislativas, a corte real, os palácios de autoridade
vão perder seu tempo querendo modificar uma estrutura que está desde o primeiro dia da vida na terra. Porque Satanás vai pelejar para destruir o plano de Deus, que é a família. E ele vai começar não como? Destruindo primeiro o homem, para depois destruir a mulher, aí destruir o casamento. Pronto, já está descaracterizando o casamento. Aí depois, isso é consequência. Depois que ele descaracterizou a posição do homem e a posição da mulher, destruiu o casamento, os filhos sofrem a consequência. Como eu disse, consequências não são imediatas, elas são inevitáveis. Não é de hoje que você vê esse plano de Satanás, são de gerações passadas, só que hoje já está tendo sucesso de coisas que estão sendo minadas desde o Éden. Satanás está colhendo frutos do que ele plantou no Éden, mas eu e você como remanescentes não podemos recuar. Porque está estabelecido por Deus, por Ele ter essa autoridade sobre a terra, Ele vai fazer coisas que são destrutivas lá fora, mas o povo de Deus permanecerá inabalável. Eu estou querendo dizer para você que a tua família é inalcançada por Satanás quando você se posiciona. Você já viu um urso furioso? Na televisão, né? Aqui não tem, mas na televisão você já viu? Ele vem assim, ele vem com fúria, vem gritando, ele abre os braços assim. Mas se você é homem, do tamanho que você tiver, abrir os braços e gritar, ele para e ele retrocede. Você já viu? Pode procurar aí na internet. Já vi vários vídeos. Sabe por quê? Porque quando nós nos posicionamos, o inimigo, ele recua. Pode ser o tamanho que for, o problema que for. Quando você se posiciona onde Deus te estabeleceu, o inimigo recua. Isso é uma ordem espiritual que está em quem é selado pelo sangue do Cordeiro. Por que não funciona no mundo? Porque quem é selado pelo sangue do Cordeiro. E se você está aqui nessa noite, meu irmão, você está selado pelo sangue do Cordeiro. Pode ter certeza disso em nome de Jesus. A palavra original é Ezer, o hebraico transliterado, Ezer. Sabe o que significa Ezer? Sabe o que significa essa ajuda, essa auxiliadora adjuntora? Porque auxiliadora e adjuntora é pobre, é uma tradução pobre. Sabe o que significa? Ajuda idônea. Mas sabe qual o sentido? É uma força capacitadora, meu irmão. Você sabe por quê? Se você tem problemas de finanças, o que você faz? Você vai procurar um especialista. O cara que é consultor, o cara que entende, ele sabe mais do que você. Aí ele chega lá no cara de especialista, fala tudo que está acontecendo, o cara vai lá e dá a dica e resolve o teu problema. A mulher foi criada com esse intuito. Calma, mulheres. Ela foi criada como uma força capacitadora para auxiliar na autoridade do homem. Você já viu que a mulher, ela consegue, enquanto ela está cozinhando leite, ela está varrendo aqui e cuidando do menino ao mesmo tempo, e nada dá errado. Aí o homem, se ele for só cozinhar o leite, ele ainda deixa queimar. Você já entendeu? Por quê? A mulher, ela recebeu uma capacidade a mais para fazer coisas que nós homens não conseguimos fazer. Ah, que isso? Pega uma menina de 7 anos e um menino de 7 anos. A menina vai ter uma maturidade 4 anos mais avançada que a dele. Ah, vai dizer que isso é balela, física nada. Pega o meu filho de 7 anos e coloca ali, e pega uma menina de 7 anos. O meu filho vai estar assim na cadeira, ó. A menina vai estar do lado assim toda, para, você está me constrangendo. Para, fica quieto, vai todo mundo olhar para a gente, e ele está lá abestado, jogando as coisas para o ar, chutando, brincando sozinho. Vocês nunca viram isso? Porque a mulher, ela é uma ajuda idônea, ela é uma ajuda capacitadora, especializada para auxiliar a autoridade que foi dada ao homem. Tanto é que se você pegar os homens de maior êxito na terra, olhe para quem está do lado dele. Se você pegar as maiores autoridades, os casos de sucesso, olhe para quem está do lado dele, vai estar sempre a mesma mulherzinha lá do lado dele, sempre acompanhando ele, na posição pela qual ela foi estabelecida. Michelle Obama até uma vez falou, né? Estava almoçando num restaurante com o Obama quando ele era presidente da América. Aí chegou um cara para servir eles. O cara era namorado dela, antes dele. Aí ele brincou, ele não foi arrogante, foi uma brincadeira de intimidade. Ele falou assim, tá vendo, Michelle? Se você tivesse casado com ele, olha onde é que você estaria hoje. Ela falou assim, não, meu bem, se eu tivesse casado com ele, ele era o presidente da América hoje. Você está entendendo o que eu estou querendo falar, meu irmão? A autoridade precisa de uma assessora.
Vai em todos os órgãos públicos, as maiores autoridades têm um corpo de assessoria técnica para lhe ajudar a exercer a sua atividade. Nós temos uma mulher para ajudar a gente a exercer a nossa autoridade. Então não pense, homem, que essa auxiliadora é um objeto a ser pisado. Tá bom? Amém? As mulheres podem fazer mais coisas ao mesmo tempo, se envolvem mais, mulheres oram mais, mulheres jejuam mais. Se eu falar bem aqui, vai ter o jantar das mulheres, a igreja tem 300 mulheres, vai vir 500. Porque além dela vir, ela vai chamar as pessoas. Tem 300 homens, vai ter o jantar dos homens, vem 10, 5 são líderes. Eu estou mentindo, igreja? Por que as mulheres se envolvem mais? Por que as mulheres oram mais? Por que as mulheres jejuam mais, pagam preço mais pela nossa família, e nós, covardes, estamos fugindo da posição de autoridade? Quando Deus fala, eu sou o sacerdote da minha casa, sabe o que isso significa? Que você é responsável pela vida espiritual do teu lar. Não a mulher, mas na ausência de um, ela se levanta. Homens, não vamos fugir da nossa posição pelo qual o Senhor nos estabeleceu. Não seja omisso, não carregue essas características negativas de Adão. Se errou, reconheça teu erro, se posicione como teu esposo e seja sacerdote na sua casa. Seja o primeiro a falar. Hoje nós vamos parar e tirar um tempo para ler a Bíblia e estudar a palavra do Senhor. Você é sacerdote da sua casa, e sacerdote é aquele que traz a presença de Deus para a sua casa. Amém? Olha só, quando o homem se omitiu e a mulher assumiu o controle, o que aconteceu? Jezabel. O que Jezabel fez com Acabe? Acabe era rei de Israel, povo segundo o conceito de Deus, a menina dos olhos de Deus. Jezabel veio, Acabe se omitiu, destruiu Israel. O que aconteceu com Abraão? Deus deu uma ordem para Abraão: Abraão, da tua mulher Sara vai vir um que vai gerar milhares. Você vai contar as estrelas do céu, vai contar as areias da terra. Essa vai ser o número da tua descendência. Abraão tinha 100 anos e nada. Não subia mais nada, meu irmão, no monte de Abraão. Mas aí a mulher dele, desesperada, o que ela fez? Abraão, se deita com Agar, para que dela suscite filhos para você. O que Abraão fez? Ouviu a mulher, ao invés de ouvir a Deus. Ele deveria ter cortado o mal pela raiz. O que ele poderia ter falado? Não, porque a promessa é com você. Se eu tiver 1000 anos, vai ser com 1000 anos. Não. Aí o que aconteceu disso? Consequências não são imediatas, são inevitáveis. Nasceu Ismael e a guerra de Israel contra muçulmanos se estende até hoje. Porque um homem decidiu parar de ouvir a determinação de Deus, para ouvir qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa que não foi a ordem de Deus. Israel e Palestina, meu irmão, Israel é a descendência de Isaac. Para quem não sabe, os muçulmanos, o Islã é descendência de Ismael, o primeiro filho de Abraão. As maiores religiões do mundo surgiram de Abraão: judaísmo, islamismo e o cristianismo. Toda liderança, todo sacerdote, toda autoridade precisa da ajuda de uma mulher idônea. É por isso que o homem, quando fica viúvo, ele casa em 3 meses. A mulher, ela pode passar o resto da vida sem, porque o homem não consegue. E aqui não é só quesitos sexuais não, tá? Porque ele não consegue mesmo. Eu não consigo achar nem a meia que eu guardei ontem, irmãos. No mesmo lugar, todo dia. Mas aí vem uma mulher que nem olha, está lá na cozinha e fala: procura na gaveta tal. Ah! Parece besteira, né? Mas você percebe como é uma força capacitadora que Deus fez. Problema do Éden: o diabo argumenta com a mulher que ela deve tomar um lugar que não é dela. Se comeres do fruto, Eva, serás como Deus. Problema das mulheres é querer assumir uma posição que não é dela. O problema da mulher hoje, moderna, pós-moderna, é estar onde Deus não mandou estar. Olha, essa mensagem de empoderamento, ela é a voz de Satanás para a nossa geração. É o que tem descaracterizado o plano perfeito de Deus para a família. Século 20, século 21, 19 e 20 ali, surgiu um movimento: mulheres devem ter direito a voto, mulheres têm que trabalhar, direito de igualdade. Sou contra isso, de maneira alguma.
Sabe por quê? Como eu disse anteriormente, o problema é que Satanás usa a desinformação para enganar, cegar os homens e tratar a mulher como ela não deveria ser tratada há muitos anos. A minha esposa trabalha, eu sou o maior incentivador dela. Quer ter um sonho? Corre atrás. Eu estou aqui para somar, eu estou aqui para crescer com você. Quer votar? Vote, é um direito seu, você não tem diferença nenhuma de mim, você é um ser pensante como eu. Quer trabalhar fora? Trabalhe. O problema não são tarefas, são funções e posições. O problema é que o inimigo, ele sempre vai apresentar algo que aparentemente é bom, mas que está imbuído de malignidades. Começa com um movimento para tirar a mulher de segundo plano e trazer a evidência. Perfeito, é lindo, na lei funciona maravilhoso. Só que o que acontece? A mulher começa a se empoderar e achar que não precisa mais do homem. A mulher começa a se empoderar e achar que ela pode ser mãe solteira. A mulher começa a se empoderar e achar que até a satisfação sexual ela não precisa mais de um homem, porque ela pode fazer isso sozinha. A mulher ela começa a assumir uma posição que não foi estabelecida por ela. Ela começa a dizer: eu não preciso de marido mandando em mim. Eu não preciso de homem nenhum dizendo o que eu devo ou não devo fazer. Eu não preciso estar sujeita a nenhum homem. Eu não preciso me submeter à autoridade de ninguém. Eu sou autossuficiente. E aqui, meu irmão, eu não falo de salário, eu não falo de posições profissionais, não, que a mulher ela pode ganhar mais que o homem, glória a Deus por isso. Eu falo de obrigações, eu falo de função, eu falo de posição, respeito, saber se colocar. Assim como o homem não pode se omitir, a mulher não pode ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. E não sou eu que estou dizendo, é o Pai. Essa conversa de feminismo é um vírus maligno, totalmente anticristo. Parece lindo, mas é diabólico. O diabo está convencendo as mulheres a serem totalmente independentes da figura do homem. Consequências: depois que surgiu o feminismo, a cada mês o índice de divórcio aumenta. Porque no primeiro conflito familiar, a mulher ela é doutrinada ao quê? Eu não preciso de você. Vou voltar para a casa dos meus pais, ou vou morar sozinha. Não tem estrutura para sentar e resolver, como homens estão fazendo também. Não tem condições de bater de frente e falar: não, eu não vou desistir do meu casamento. Até a última instância. Quem escuta isso de alguém no mundo? Até a última instância eu vou brigar pelo meu casamento. Casamento hoje virou contrato de negócios. A gente faz, se estiver dando certo, vamos seguir. Na hora que começar a não der, meu irmão, você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Você acha que Deus criou isso? Você acha que isso está dentro do plano de Deus? E por que dentro da igreja está sendo aceito isso? Você acha que foi Deus que instituiu isso dessa forma, o casamento dessa forma, paliativa? Como uso de segundo plano, não está funcionando, descarta, tenta de novo. Ah, não deu certo, tenta de novo. Para, tenta de novo. Aí você vê a pessoa, quarto, quinto, sexto casamento e ainda é infeliz. Porque Satanás está mentindo lá fora e está querendo entrar aqui, onde nós devemos preservar a verdade. Satanás está mentindo para o mundo e está querendo nos convencer a desatualizar, não é nem atualizar, é desatualizar esse texto, porque está dizendo que é retrógrado. Esse texto podia servir para os tempos antigos, mas para hoje não funciona mais. Mães solteiras porque não precisam de homens, mulheres que se satisfazem sozinhas, casamento virou contrato, não querem mais ser mães, mulheres não querem mais ser mães, pets estão tomando o lugar dos filhos. Deus criou Adão e Eva, dele suscitou Caim e Abel, não um cachorrinho, não um gatinho. Deus criou Adão e Eva para seguir com a sua progenitura, com a sua espécie, com a sua genética, não para que eu adote animais, e não tem problema nisso, adote, é lindo, amo. Só que eu estou falando que eles não substituem nossos filhos. Eu vejo gente dando mais carinho, mais atenção para um cachorro. Gente, desculpa, mas me dói entrar no Parque Shopping hoje e ver um monte de cachorrinho andando dentro de um carrinho de bebê cheio de roupinha, enquanto eu vou na rua ali tem uma criança passando fome, com frio. Cadê a humanidade do ser humano?
Cadê o zelo pela vida do próximo? Cadê o amor pelo próximo? Eu prefiro gastar 1.000, 2.000, 3.000 reais do meu salário para investir em um cachorro, que quando morre a alma morre junto. Desculpa, não vai para o céu, perdão. Se você ouviu isso na internet, é mentira. Aí os nossos filhos, que são heranças eternas do Senhor, não quero mais, porque filho segura. Filho é um vínculo eterno. Vai que não dou certo com fulano, se tiver um filho com ele, vai ter contato para o resto da vida. Que mentira de Satanás. Está repreendido isso no meio da igreja, em nome de Jesus. Não se submetem à autoridade do marido, e falar sobre isso é um crime. Falar em submissão hoje para a mulher é um crime, é uma afronta. Eu já vi pastoras pregarem contra a submissão. Eu já vi pastoras dizerem mensagens de empoderamento, como se o templo fosse um palco da Rinodê para as pérolas, como se o templo, o altar, fosse um palco de coach para motivar a mulher a ser o que ela não é para ser. Mensagens de empoderamento é a mesma estratégia que a serpente usou com Eva. Só não vê quem não quer ver. Nessa hora ninguém dá um glória, 1 ou 2. Nós aceitamos calados também isso, porque nos posicionamos. Homens não se posicionam quando deveriam se posicionar, e mulheres assumem um comando que não é para assumir. Submissão no dicionário de Deus, eu fiz uma sinopse para essa palavra. A submissão para Deus significa o seguinte, uma força capacitadora, que sem ela o homem não consegue desempenhar a sua autoridade. Isso é submissão. Não é escravidão, não é humilhação, não é empregada, não é você pisar, não é você humilhar e deixar ela de segundo plano, não, ela é a força capacitadora que Deus fez para te auxiliar na sua autoridade. Viu como muda o contexto? Isso é submissão. Deus não fez Eva da cabeça para que ela não pensasse que estava acima do homem. Deus não fez Eva dos pés para não pensar que estava abaixo. Fez ela da costela para que ela ande lado a lado com ele. Fez ela da costela para que juntos eles possam ser um e ali exercerem as suas posições. Ela auxiliando na capacitação para que ele exerça a autoridade da melhor maneira possível. Deus não fez, aleluia. É isso. Precisamos aprender a lidar com essas diferenças, homem e mulher, e saber o nosso papel na estrutura familiar. Respeitar as características de cada um. Você deve olhar para você e entender, se Deus me fez homem, Ele me fez com um chamado. Se Deus me fez homem, Ele me fez com uma missão, e eu devo corresponder a essa missão. Eu devo exercer o papel de homem dentro da minha casa e o papel de homem para o meu filho. Se Deus me fez mulher, eu devo entender que Ele me deu uma missão, e eu devo desempenhar essa missão e corresponder a essa missão, exercendo o papel de mulher e de feminilidade dentro da minha casa. São posições, e posições, meu irmão, não são tarefas. Não é que o homem não pode lavar a louça, não é que a mulher não pode dirigir um carro. Posição não é tarefas. Converse, lá em casa eu lavo louça, lavo banheiro, minha esposa faz o resto, que ela tem capacidade maior para fazer o resto. E trabalhamos fora, os dois. Posições não são tarefas. Você lavar uma louça para sua esposa, você não vai perder a sua masculinidade. Não vai. E às vezes até ajuda, porque a unha é cara pra caramba, então vai lavar para não estragar. Amém, irmãos? Amém? Está acabando, irmãos. Posição se refere à função. A posição do homem é a função e obrigações. O dever do homem: eu sou marido em primeiro lugar, eu sou pai, eu sou sacerdote responsável pela vida espiritual da minha família, eu sou a autoridade que traz segurança, respeito, ordem, paz, harmonia, sustento. Dever da mulher: eu sou esposa em primeiro lugar, eu sou mãe, eu sou a ajuda capacitadora que auxilia na autoridade do marido, sou a administradora. Viu como a mulher tem mais responsabilidade? Sabe por quê? Porque Deus só dá mais para quem tem capacidade para receber mais. É por isso que mulheres são as administradoras do lar. O homem é autoridade. Não confunda uma posição com a outra. Amém? Lições que aprendi com Adão e Eva. Está acabando, irmãos. Na ausência da mulher, fora da sua posição, o homem se perde. Mas na ausência do homem, fora da sua posição, a família se destrói. Quando a mulher está fora, o homem se perde.
Quando a mulher não está assumindo o que ela tem que assumir, cumprindo o que ela tem que cumprir, o homem se perde. Mas quando o homem está fora, a família se destrói. Viu como é maior a cobrança para o homem? É por isso que o erro foi de Adão, não de Eva. Porque quando o homem não está assumindo aquilo pelo qual ele foi criado, a família se destrói. Sabe qual é o problema? E eu peço para que o ministério de louvor se posicione em nome de Jesus. Disso, de andarmos fora da posição de Deus. Os nossos filhos vão corresponder a isso. Primeiro filho de Adão e Eva, Caim, foi o primeiro assassino da terra. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva, ele foi o primeiro assassino. Da descendência de Caim nasceu a depravação, a imoralidade e tudo que não presta para a terra. Está na Bíblia mesmo. Consequências de um pai que não assumiu a posição e de uma mãe que estava fora da posição. Os nossos filhos refletem as nossas condutas em casa. Amém, meu irmão? Precisamos reagir como famílias, porque a família está sob ataque desde muito tempo. Nós precisamos nos posicionar como servos de Deus e combater isso de forma frontal, de frente. Não podemos recuar. Coloque a mão no teu coração em nome de Jesus. Eu queria que o Ministério de Louvor cantasse aquela canção, a bênção. E que a bênção se derrame. Dá para cantar? Coloque a mão sobre o teu coração em nome de Jesus. Ah, mas eu sou solteiro, Renan. Você vai casar um dia porque esse é o plano perfeito de Deus. Ah, Renan, mas eu sou mãe solteira. Deixa eu te falar uma coisa. A autoridade não morre quando o portador da autoridade morre. Se você é viúva, a autoridade passou para você. Quantas mães não criam filhos como mãe e pai? Ah, Renan, eu não sou viúva, mas eu sou mãe solteira. Quando existe, desculpa a palavra, existem idiotas funcionais. Quando um homem foge da responsabilidade dele e te deixa mãe sozinha, você recebeu essa autoridade para cuidar do teu filho também. Até que o Senhor levante uma pessoa para te acompanhar. Amém? Nossa, Renan, que palavra forte, meu irmão. Você tem que entender o seguinte: o mundo que a gente vive, existem pessoas dentro da igreja, pessoas boas que sofrem porque existem homens que são ruins, homens que são agressores, e acabou o casamento, destruiu. A pessoa escolheu passar por isso. A pessoa que quis isso teve filho. A autoridade vai descer sobre ela, porque Deus é um Deus justo. Ele não tem 2 pesos e 2 medidas. Ele é um Deus justo, mas a descendência não pode responder pelo erro da gente. Amém? Coloque a mão no teu coração em nome de Jesus. Vamos orar para você enquanto o Ministério de Louvor vai cantar. Pai, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, meu Pai, nessa noite eu oro para alcançar um mundo espiritual nessa noite, Pai. Que a autoridade que há no nome de Yeshua HaMashiach, nós venhamos pedir, meu Pai, para que nenhuma das forças do inimigo, Senhor, para que nenhuma estratégia maligna, Senhor, venha atuar ou venha ter êxito no seu trabalho contra as famílias que estão aqui nessa noite. Pai, aquela conversa fiada de Satanás no ouvido do marido, de larga ela, de sai fora, você pode começar de novo. Deus repreende essa voz do maligno. Aqueles conselhos de Satanás no trabalho, de amigos dizendo: você é jovem, você pode viver muita coisa, você não precisa ser fiel à sua esposa. Cai por terra, Senhor, hoje em nome de Jesus. Aquela conversa, meu Pai, no ouvido das mulheres, dizendo que elas devem assumir posições do marido, repreende, Senhor, e traz clareza ao entendimento, para que elas possam exercer a capacitação idônea dos seus maridos. Pai, os filhos dessa geração, meu Pai, estão gritando por socorro. As crianças dessa geração estão gritando por socorro. E como pai, nós iremos clamar pelos nossos filhos nessa noite. Repreende as ações malignas, meu Pai, contra a mente das nossas crianças, contra as ideologias mentirosas, contra as conversas mentirosas, meu Pai. A família é um plano teu. Nós vamos preservar esse plano na terra, Senhor. Nós vamos honrar com esse compromisso, Senhor. Nós, como homens, nos comprometemos em assumir aquilo que o Senhor colocou como propósito para nós. Nós, como mulheres, vamos assumir aquilo que o Senhor estabeleceu para nós desde o primeiro momento da terra.
nós como os pais vamos honrar os nossos filhos, ensinando a eles a andar nos teus caminhos, para que jamais se desviem deles, Pai. Guarda os nossos filhos, guarda o nosso casamento, guarda a nossa mente, a nossa mentalidade, e livra-nos dos dardos inflamados do inimigo, Senhor. Protege as famílias dessa igreja, Pai. Derrama a tua mão, Senhor, sobre cada família aqui. Estende, Senhor, a tua mão sobre cada lar. Pai, os filhos que estão fora, que eles voltem. O marido que está fora, Senhor, volte. A esposa que está fora, volte, meu Pai. Traz, meu Pai, restauração para lares, Senhor. Que o sentimento volte a brilhar, que a paixão volte a arder, que o amor volte a acender nos corações das famílias, e que possamos preservar a tua palavra e o teu mandamento, Senhor, acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça. Coloque de pé em nome de Jesus. Queria que o marido orasse pela esposa enquanto ela canta, a esposa orasse pelo marido, os pais orassem pelos filhos agora que estão presentes. Se não tiver no Kids, vai orar em espírito por eles. Ore pela tua família em nome de Jesus.